primeiro ano. Na aula de hoje nós faremos algumas questões sobre o M. Durkheim e os fatos sociais e também sobre o seu conceito de consciência coletiva. Então vamos ler as questões para que possamos respondê-la. Questão 1. Vamos ver o que se pede. Então, na questão 1, sobre a consciência coletiva, um dos principais conceitos sociológicos de Durkheim assinala a alternativa correta. Então, nós devemos assinalar qual alternativa que corresponde ao conceito de consciência coletiva de acordo com Durkheim. Então, vamos analisar a alternativa A. A consciência coletiva não se baseia na consciência de indivíduos singulares ou de grupos específicos, mas está espalhada por toda a sociedade. A alternativa A é a alternativa correta, pois a consciência coletiva é algo que está difundido na sociedade, espalhada por toda a sociedade, é comum a todos os indivíduos e também a consciência coletiva não está baseada nas consciências individuais ou singulares. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Vamos ler as outras para que nós possamos ver por que estão erradas. B. Toda a teoria sociológica de Durkheim pretende demonstrar que os fatos sociais não têm existência própria, já que depende daquilo que pensa e faz cada indivíduo em particular. A alternativa B é uma alternativa incorreta porque diz que os fatos sociais de Durkheim não têm vida própria. Os fatos sociais independem da nossa vontade para acontecer ou para existir. Os fatos sociais já existirem antes da gente nascer e vão continuar existindo após a nossa morte, Ou seja, ele tem sim vida própria e ele não depende daquilo que pensa e faz cada indivíduo no particular. Os fatos sociais são exteriores, Os fatos sociais estão fora de mim. Independente da minha vontade para acontecer ou não, ele vai continuar existindo, na sociedade. Alternativa B também é a alternativa errada. Vamos ver a alternativa C, porque a alternativa C também é errada. Durkheim afirma categoricamente que no interior de qualquer corpo ou grupos da sociedade podem ser observadas formas padronizadas de conduta e pensamento. Isso significa que não existe a consciência individual. Essa alternativa também está correta, mas quando Durkheim diz assim, que ele afirma categoricamente que no interior de qualquer corpo vai continuar uma conduta de padrão de comportamento, ou pensamento, sim, isso existe, Mas quando diz assim que isso não significa que existe uma consciência individual, a consciência individual vai continuar existindo, Por mais que a consciência coletiva vai prevalecer sobre a sociedade, a consciência individual também vai nos guiar na sociedade. Embora muitas das vezes a gente é muito mais guiado pela consciência coletiva, quando nós estamos em casa sozinhos, sobre vista de nenhuma pessoa nos olhando ou nos vigiando, nós utilizamos muito mais da nossa consciência individual, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, no nosso comportamento, A gente muitas das vezes é ligado pela consciência individual. Muitos dos indivíduos que cometem crimes, que cometem coisas imorais, ilegais, eles são guiados pela consciência individual, Já que a consciência coletiva vai saber determinar, o que é o certo, o que é o errado, o que é o justo, o que é o injusto, o que é o imoral, o criminoso. Já a consciência individual é ligado pelas nossas vontades e os nossos desejos. Apesar da consciência coletiva prevalecer, então, sobre a sociedade, a consciência individual não vai deixar de existir. A consciência individual vai continuar existindo na sociedade.
Vamos ver então a letra D, porque a letra D também está incorreta. A consciência coletiva aparece como um conjunto de regras fortes estabelecidas que atribuem valor e delimitam os atos individuais, enquanto a consciência individual define o que numa sociedade é considerado imoral ou reprovável e criminoso. Essa alternativa também está correta, mas quando diz assim, a consciência coletiva aparece como um conjunto de regras fortes estabelecidas, sim, a consciência coletiva serão essas regras fortes e estabelecidas que atribuem valor e delimitam os atos individuais. A consciência coletiva, então, vai determinar, né, os atos individuais, enquanto a consciência individual não. O que torna a questão errada quando fala que a consciência individual vai considerar o que é imoral, né, o que é reprovável, criminoso. Não, a consciência individual não tem esse poder de determinar o que é criminoso na sociedade. Por exemplo, o que é imoral, o que é injusto, o que pode ou o que não pode. A consciência coletiva que faz isso, né? A consciência, às vezes, para algumas consciências individuais, o que é imoral numa sociedade, para eles é algo que pode, né? Algo que pode ser aceitável. Por isso que alguns determinados indivíduos praticam determinados crimes, porque eles estão mais ligados pela consciência individual do que pela consciência coletiva. Pois se eles estivessem ligados pela consciência coletiva, eles não agiriam daquela maneira. Vamos ver a questão 2. Então, a questão 1, a alternativa certa é a alternativa A, que diz que a consciência coletiva está difundida na sociedade, né? E a consciência coletiva não é determinada pela consciência individual. Vamos ver a questão 2. A alternativa 2 é para julgar, né, quais são as 3 características dos fatos sociais. Lembra que eu falei para você que para ser fato social tem que ter 3 características: geral, exterior e coercitivo. Então, a única alternativa que tem essas 3 características é a alternativa D, que é a coercitividade, né, que vai impor sobre o indivíduo maneiras de ser, maneiras de agir, né? Vai ditar o que pode ou não pode, o que é certo ou não é certo, né? E aí o indivíduo tem que se adaptar a essa sociedade sobre o julgo de sofrer uma sanção ou uma punição. A generalidade é algo comum a todos os indivíduos, é algo difundido em toda a sociedade, e a exterioridade é algo fora de mim, que não depende da minha vontade para acontecer ou não. Então, a alternativa D é a alternativa correta. Vamos ver a questão 3. O que está pedindo a questão 3? Vamos analisar, então, a questão 3. De acordo com Durkheim, para se garantir a objetividade do método científico sociológico, torna-se necessário que o pesquisador mantenha certa distância e neutralidade dos fatos sociais, os quais devem ser tratados como coisas. Considerando a frase acima, assinala a alternativa correta sobre os fatos sociais. M. Durkheim vai dizer que nós devemos analisar nosso objeto de estudo, que são os fatos sociais, como coisas, né? Como assim como coisas? Nós devemos ter, então, um distanciamento do nosso objeto de estudo, uma neutralidade, né? Nós devemos analisar os fatos sociais como coisas para que nós não sejamos influenciados pelo senso comum. Então, vamos analisar as questões para ver qual alternativa é a correta. Alternativa A corresponde a um conjunto de normas e valores Alternativa A diz assim: corresponde a um conjunto de normas e valores
que são criados diretamente pelos indivíduos para orientar a vida em sociedade. Não, os fatos sociais não são criados diretamente pelos indivíduos, e sim algo difundido na sociedade, né, que já existia, né? Lembra que Durkheim vai dizer que a sociedade é muito mais do que a soma de indivíduos, né? Que para Durkheim a sociedade é esse conjunto de normas, regras e leis, e que para Durkheim a sociedade prevalece sobre o indivíduo, né? A sociedade está acima do indivíduo, ou seja, então a alternativa A está incorreta. Vamos ver a alternativa B. Corresponde a um conjunto de normas e valores criados exteriormente, isto é, fora das consciências individuais. Alternativa B é a alternativa correta, pois os fatos sociais são, sim, essas normas, né, e esses valores que são criados exteriormente, algo fora da gente, né, e também, ou seja, fora das consciências individuais. Então, esse é o fato social. Vamos ver por que a C está incorreta. É desprovido de caráter coercitivo, uma vez que existe fora das consciências individuais. Nós acabamos de ver na questão 2 que a coercitividade é uma das características dos fatos sociais. Então, a gente não pode dizer que ele é desprovido de caráter coercitivo. Então, a alternativa B também é a alternativa incorreta. Vamos ver a alternativa D. É um fenômeno social difundido apenas nas sociedades cuja solidariedade é orgânica. A maneira mais fácil e mais segura de vivermos honradamente consiste em sermos na realidade o que possamos ser. Ou seja, também não é o conceito de fato social. Então, nós vimos aqui 3 questões, e aí tem mais 4 questões. Na próxima aula nós continuaremos resolvendo essas questões que faltam. Até a próxima aula.